Olá a todos, meu nome é Fernanda, eu sou aluna de graduação do curso de Letras e hoje eu vou apresentar meu projeto de pesquisa que foi desenvolvido junto com a minha orientadora entre agosto de 2019 a julho de 2020, com o propósito de abordar o contato do aluno com o texto literário através da prática de leitura baseada na sequência didática expandida que foi proposta por Cosson. E com esse objetivo, a gente abordou a obra Retorno de Ulisses, da escritora gaúcha Paula Mastroberti, analisando aspectos híbridos da obra, também a questão da intertextualidade, e discutindo a produção contemporânea brasileira. Por meio desse estudo, a gente propôs uma sequência de leitura que pudesse ser utilizada em sala de aula. Bom, o século XXI é o século das transformações tecnológicas, as revoluções tecnológicas. Isso influencia tanto a literatura quanto o âmbito de ensino-aprendizagem. Os professores eles vão buscar por metodologias que correspondam às necessidades contemporâneas e que consigam, de alguma forma, dialogar com essa geração tão globalizada, que está em constante contato com informações e com tecnologias, instigando os alunos no ato da leitura. Então, de que forma a literatura acompanha as transformações sociais nesse contexto? A produção literária ela vai se voltar para uma multiplicidade de formas e de produção. Esse hibridismo ele vai estar muito presente na literatura contemporânea. E por isso que a tecnologia, as transformações, elas influenciam a forma como a literatura é produzida, da mesma forma que ela influencia o modo como os professores irão ensinar os alunos, irão engajá-los no ato da leitura. E qual é o papel das multimodalidades nesse sentido? O propósito é justamente cativar o aluno e expandir as suas percepções, desenvolver suas habilidades leitoras. Então, de certa forma, mesmo que eles estejam em constante contato com as tecnologias, eles não desenvolvem de uma maneira tão eficiente essas habilidades de interpretação, de leitura. E isso é uma coisa que a sequência didática, o letramento literário, ele pode oferecer. Então, o papel do professor é possibilitar essa interação do aluno com o texto e guiá-lo nesse processo de construção de sentidos para que ele esteja apto a ler e a compreender o texto de fato. Então, essas são algumas das questões que eu abordei no meu trabalho, na minha introdução. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a metodologia. A metodologia utilizada é de pesquisa qualitativa e bibliográfica com análise de conteúdo, com base nos textos de Azevedo, Barbosa, Beltramin, Cândido, Cosson, Hamasaki, Nascimento, Pereira, Arrojo e Scheffel, refletiu-se criticamente sobre a produção contemporânea e, através disso, elaboramos as análises da obra Retorno de Ulisses e propusemos a sequência didática para a leitura da obra. A obra analisada foi publicada em 2007 pela editora Rocco e é o terceiro livro da autora, que faz parte de uma série denominada Reversões, cujo intuito é recriar obras clássicas da literatura universal, trazendo elas para o contexto contemporâneo. Então, a partir dessa linguagem intertextual, evocar os enredos clássicos através de um olhar contemporâneo. E esse romance ele utiliza também, na sua construção, elementos multimodais. Recortes, colagens, ilustrações, são coisas que fazem parte da construção da obra e que influenciam o modo como o leitor a interpreta. Conforme mencionado, então, foi produzida a partir desse estudo uma análise apresentada e aceita para publicação no Congresso Internacional de Literatura Infantil e Juvenil. E, através dessa análise, eu discuti sobre a importância dos elementos gráficos na construção de sentido do texto, a questão da influência dos elementos utilizados, os recortes, colagens, fotografia, entre outros, na interpretação realizada pelo aluno, justamente fazendo com que o leitor se sinta imerso na história, engajando o aluno nessa construção de sentidos. O narrador e o foco narrativo também influenciam nesse diálogo entre leitor e obra, porque o narrador dessa obra ele tem a característica de compartilhar opiniões, pensamentos com o leitor, como se ele estivesse conversando, falando sobre a história de um conhecido que os dois têm em comum.
E o fluxo de consciência também faz com que o leitor se sinta mais próximo dos personagens e causa empatia, porque o leitor entra em contato com os pensamentos desses personagens e reflete, né? A linguagem utilizada é outro fator também, a linguagem coloquial, um pouco regional também, a presença de algumas gírias gaúchas que a autora utiliza, e por fim a intertextualidade que a obra faz com o clássico homérico. A obra reconstrói a Odisseia de Homero através de uma visão contemporânea e de conflitos contemporâneos. Isso é uma coisa que a escola deve fornecer para o aluno, que ele tenha a capacidade de fazer a relação entre essas obras e instigar ele ainda mais nesse ato de leitura. Então eu trouxe aqui uma citação. A intertextualidade mais determinante não é a do texto, mas a do leitor. Ler é realizar, sem a preocupação com cronologia, todas as conexões possíveis entre os textos. Além da análise, eu também elaborei uma sequência didática que foi aceita para publicação no CIDIALE, né, o evento realizado pela UEMP, e essa sequência didática ela foi baseada na sequência didática expandida de Cosson, que compreende todas as etapas de motivação, introdução, leitura, interpretação, contextualização, segunda interpretação e expansão. O intuito de realizar essa sequência didática é aproximar o leitor tanto da literatura contemporânea quanto do clássico, porque por essa obra reviver, recriar o clássico homérico, ela traz o interesse pelo clássico, né? Então esse é o intuito de incentivar a leitura. E essa proposta ela é voltada também para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, espera-se que com essa sequência didática possa contribuir para a difusão da literatura em sala de aula. Por meio desse estudo, se constatou a importância dessa obra para construir um leitor crítico, um leitor que seja capaz de refletir sobre os sentidos do texto. Então, a gente sabe que as linguagens presentes na literatura contemporânea infanto-juvenil, ela se volta mesmo para essa necessidade que os alunos têm de se desafiar, de propor um diálogo hipertextual com a linguagem não verbal, conforme afirma Hamasaki Nascimento, né? Uma das especificidades da literatura infanto-juvenil é a sua linguagem ou suas linguagens. Com ampla utilização de ilustrações e recursos gráficos diferenciados, a literatura destinada à criança e ao adolescente enriquece a construção de sentido de um leitor. Por isso que essa obra é importante, por isso que esse trabalho é importante, porque ele incentiva e ele auxilia o aluno a se desenvolver enquanto leitor, né? Então, esse trabalho ele também tem a intenção de contribuir para a difusão da literatura nas escolas, o incentivo tanto pela literatura canônica quanto pela literatura contemporânea, para que também que o aluno se sinta, se identifique nessas histórias por meio da literatura contemporânea, pelo que ele enxerga dentro da obra, pelo que ele enxerga dentro da sua realidade. Isso também é extremamente relevante nesse contexto e, portanto, essas atividades desenvolvidas, elas têm o intuito de contribuir com o letramento literário e a formação desse leitor, né, que dialogue tanto com os elementos multimodais quanto com os elementos intertextuais. Conforme dito, esse projeto teve fim em julho de 2020, mas eu vou dar continuidade aos estudos. Eu analisei a obra Retorno de Ulisses, que faz a intertextualidade com a obra homérica, e agora eu vou analisar e refletir sobre as outras obras da série Reversões, né, que recria clássicos como Don Quixote, Fausto e Hamlet. Meus agradecimentos à Fundação Araucária pela concessão dessa bolsa, a minha orientadora, que está constantemente me ajudando a desenvolver esse trabalho, e as referências utilizadas. Muito obrigada e até mais!